No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. E qual que será o tema do programa de hoje? O tema do programa de hoje, Frank Valverde, é desperdício de alimentos. No Brasil, 41 mil toneladas de comida são jogadas fora por dia, enquanto 1 em cada 9 pessoas passam fome no país, segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Para falar sobre o tema, participo do programa de hoje a Luciana Rodrigues da Cunha, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, e atua nas áreas de biologia molecular, microbiologia de alimentos. Olá, Luciana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa, professora. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Gabriela Chabu, especialista no desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030 e diretora da Divisão de Formação, Educação Ambiental e Cultura da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Olá, Gabi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Joel. Boa tarde, Franklin, boa tarde, Luciana. Prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de começar nossa entrevista com as nossas convidadas, vamos para o destaque da semana. Perfeitamente, Joel. O destaque desta semana é: Fundação lança mapeamento de organizações que atuam para a juventude. O mapeamento recém-lançado pela Fundação Otacílio Kozer, em parceria com o Grupo de Instituições, Fundações e Empresas, chamado de GIF, quer identificar as diversas iniciativas de base, sociais e empresariais que realizam ações de apoio ou formação para a continuidade dos estudos, a empregabilidade e o empreendedorismo de jovens de todo o país. A matéria completa você encontra no nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. O volume global de perdas e desperdícios de alimento estimado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para Alimentação e Agricultura, corresponde a 1/3 da produção mundial de alimentos, atingindo valores na ordem de 1,3 bilhões de toneladas por ano. O volume, esse que seria suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas. Bom, professora Luciana, vamos começar a conversar sobre sua pesquisa. O que ela pode contribuir em relação ao tema do programa de hoje, ao desperdício de alimentos? Então, Joel, essa nossa pesquisa, nós desenvolvemos uma película incorporada com revestimento comestível, incorporado com compostos fenólicos isolados do abricó, e nós testamos especificamente em maçãs, porque é uma fruta muito consumida, maçãs minimamente processadas, e a mandioquinha, ou batata baroa, dependendo da região, modifica o nome. E conseguimos, no caso da maçã e da mandioquinha, evitar o escurecimento, e também, no caso da maçã, a gente conseguiu aumentar essa vida útil aí, que normalmente esses alimentos minimamente processados, eles têm uma vida útil de 3 dias, e conseguimos aumentar, no caso da maçã, para 15 dias. Então, isso é um achado muito importante, muito interessante nos dias de hoje, onde se desperdiça muito alimentos, pessoas estão passando fome, então a gente conseguiu estender a vida útil de 3 para 15 dias no caso da maçã. Então, isso foi um achado muito interessante. Disse, no país onde 50 milhões de pessoas sofrem de fome, esse tipo de trabalho que você está realizando através da pesquisa é fundamental. E um diferencial do nosso trabalho, que eu acho, que a gente busca não somente essa nova técnica de conservação, de incorporação desses compostos fenólicos, então a gente conseguiu, esses compostos fenólicos, eles têm uma atividade antioxidante, por isso a gente conseguiu evitar o escurecimento nesses vegetais, e uma atividade antimicrobiana, por isso também aumentar a vida útil para 15 dias no caso das maçãs, e são compostos benéficos, são compostos funcionais.
Então, quando, além de ser uma técnica de conservação, né, que a gente conseguiu aumentar a vida útil, evitar escurecimento, então não somente relacionado à parte de alimentos, indústria, evitar desperdício, a gente também consegue levar um composto ali, a pessoa que vai estar consumindo essa maçã, ela vai estar ingerindo esses compostos fenólicos. E já tem vários estudos mostrando os efeitos benéficos para a saúde humana desses compostos fenólicos. Então, além de conseguir um efeito no alimento, a gente está agregando um valor funcional a esses alimentos que estão incorporados, né, com essa película contendo esses compostos. As pessoas vão estar usufruindo desses benefícios dos compostos fenólicos. Então, isso também é um grande diferencial. Então, a gente está levando um bem-estar, um efeito funcional aí para as pessoas que estarão consumindo. Perfeito. Gabriela, você que é uma especialista em ODS, né? Eu queria te perguntar, o desperdício de alimentos, eles dialogam com quais objetivos do desenvolvimento sustentável? Eles dialogam com 2 dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente tem o objetivo de desenvolvimento sustentável número 2, que é fome zero e agricultura sustentável, e esse objetivo está dialogando diretamente com a fome, né? Que na realidade acho que o objetivo do combate ao desperdício é que a gente consiga maximizar o uso desses alimentos pela população. Mas a gente tem no ODS 12, que é consumo e produção sustentáveis, uma meta específica voltada para a redução do desperdício. A meta 12.3 da Agenda Global da ONU é reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, ou seja... E acho que congelou a imagem e a resposta da Gabriela. Bom, voltamos conosco aqui, a gente vai repercutir com a professora, a Luciana, enquanto a gente resgata o contato com a Gabriela. Perfeito. Professora, é muito importante no nosso país, né? Que já voltou a Gabi? Não? Não, está congelada, e eu acho que a professora está congelada também. Bom, você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje a gente está falando sobre um importante tema, que é desperdício de alimentos. Trouxemos uma professora lá da Universidade Federal de Ouro Preto, que tem uma pesquisa a respeito do tema. É a professora Luciana Rodrigues da Cunha, Franklin. É verdade. E a Gabriela Chabu, que é a nossa colunista de ODS, né, que está participando do programa de hoje. Assim, agora a Gabi voltou. Gabriela, conclui que nós estamos conversando sobre as ODS, né? O Frank te perguntou, e você disse, olha, está no 2 e está no 12.3, é isso? Está no 12.3, né? O 12.3 é reduzir pela metade, né? É um puta desafio. E eu acho que a pesquisa da professora Luciana está super alinhada a essa proposta de redução desse desperdício. E eu queria até saber mais, Joel, a proposta de público-alvo dessa película são os supermercados? Quem que é o público-alvo para usar essa película? Ou é o consumidor? Quem que a Luciana vislumbra que usaria essa película e como? Professora Luciana? Professora Luciana, acho que ela está congelada. Congelou. Ainda. Eu congelou. Peço à produção que resgate o nosso contato com a professora Luciana, enquanto a gente fica conversando. Gabi, você falou que é um desafio e tanto, né? O cumprimento desse ODS 12.3, mas e o cumprimento dele? A gente vai sair o relatório Luz agora, né? Em setembro. Os dados que eu apresentei no início do programa realmente mostram um número expressivo, né? De desperdício. Como nós estamos caminhando no cumprimento dessa ODS? Olha, a gente tem uma notícia muito boa. O governo Lula assinou um decreto que criou o Plano Brasil Sem Fome. Tem coisa de 2 semanas, mais ou menos uns 15 dias. Eu acho que isso pode ser uma grande coisa para o Brasil nos próximos anos. A proposta desse plano é que até 2030 o Brasil saia do mapa da fome. A gente já tinha saído do mapa da fome em 2015 e a gente voltou para o mapa da fome no ano passado. Então é muito triste ver esse retrocesso, né, no país, e com certeza o relatório Luz vai demonstrar isso, de que a gente não vai bem no cumprimento desse ODS, né? Nem no cumprimento do ODS 12.3, nem no cumprimento do ODS 2, especificamente sobre a fome.
O relatório Luz está previsto para ser lançado semana que vem, Joel. Então já é semana que vem. Não sei se você chegou a ver, mas parece que segunda-feira, menos de uma semana, a gente já vai ter. Agora nós voltamos no mapa da fome, obviamente as consequências da pandemia, o aumento da desigualdade no país, mas existem outras razões, né, Gabi? Agora, tem uma curiosidade, já, só até para dar um elemento aqui para enriquecer a nossa conversa no programa de hoje. Saiu um dado importante que o Brasil vai. A balança comercial brasileira esse ano está crescendo bastante e dentro da área do agronegócio, né? Ou seja, alimento está sendo produzido, inclusive exportando e melhorando a balança comercial brasileira. Por outro lado, tem o desperdício aí e as pessoas passando fome, né? É uma incoerência da nossa sociedade, né, Joel? Como explica essa contradição, né, Frank Valverde? Políticas públicas, o retrocesso que a gente viveu nos últimos anos do país. Mas agora resgatamos o nosso contato com a professora Luciana. Professora Isso. Luciana, nós estávamos conversando aqui com a Gabriela e ela deixou uma pergunta para você no ar. Pode repetir, Gabi? Isso, porque eu perdi a conexão e não escutei, Gabriela, desculpa. Claro, imagina, Luciana. O que eu estava comentando é que deve ser muito. Essa pesquisa é muito positiva para a perspectiva de redução do desperdício. E eu só fiquei curiosa para saber qual que é a expectativa de vocês em termos de público-alvo da película. A ideia é que ele seja utilizado pelos supermercados, pelas pessoas em casa. O que vocês pensaram? Para quem que é o público-alvo do uso dessa película? Fiquei super curiosa. O público-alvo é todos os consumidores. Essa película seria utilizada pela indústria de alimentos, já são por alimentos minimamente processados, eles passaram por um processo mínimo. As pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, porque a utilização de película não é novidade, a nossa novidade é a incorporação desses compostos fenólicos. E então não é na fruta ou no vegetal, né, intacto. Então ele já passou por um processo mínimo. Então, por exemplo, o que seria isso? Essas maçãs, elas já foram higienizadas, descascadas, cortadas, e aí a gente tem um revestimento com essa película, elas são embaladas e estão disponíveis no supermercado. No caso da mandioquinha, elas já são higienizadas, tira aquela casca, né, aquela película ao redor dela, corta, embala, e ela já estaria disponível para a pessoa chegar em casa e simplesmente colocar na panela para poder cozinhar. Então, esses alimentos minimamente processados, eles foram minimamente processados por uma indústria, né? Estão disponíveis nos supermercados. Então, todo mundo que consome, né, produtos de supermercado seria o nosso público-alvo. E por que pensamos nesses alimentos minimamente processados? Porque existe uma procura muito grande por esses alimentos, que são extremamente práticos. Então, no dia a dia, que as pessoas não têm muito tempo de ficar cozinhando, ficar lavando, cortando, retirando cascas, frutas, né? Também associado, que as pessoas hoje buscam também por alimentos mais saudáveis e muitas vezes não tem tempo de ficar tendo todo o preparo de higienização dessas frutas. Então, existe uma procura muito grande por esses alimentos minimamente processados. Então, por isso que nós pensamos neles. E só que quando você minimamente processa um alimento, no caso desses vegetais, no que você retira a casca, no que você corta, você rompe tecidos, expõe substratos, expõe a contato com o oxigênio. Então, uma série de reações começam a ocorrer ali mais aceleradamente. Então, reações de escurecimento. Então, por isso que quando você, por exemplo, pega uma batata em casa e corta, ela começa a escurecer depois de um tempo. A maçã, a banana, pera. Então, nenhum consumidor quer consumir um vegetal já com escurecimento. E aí, isso também não é interessante para a indústria. E também, da mesma forma que expõe substratos, acelera uma série de reações de crescimento de micro-organismos. Por isso que esses produtos, embora muito práticos, muito procurados, eles têm uma vida útil muito curta, por acelerar essas reações. Então, diante disso, a gente decidiu, então, criar uma técnica de conservação, desenvolver uma nova técnica que a gente pudesse estar aumentando essa vida útil, evitando esse escurecimento, aumentando essa vida útil e
e ao mesmo tempo, né, tentar contornar esses problemas aí desses alimentos minimamente processados. Então, o público-alvo seria todas as pessoas que compram, né, produtos em supermercados, consumidores em geral. Então, esse seria o nosso público-alvo. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: 33 milhões de crianças no mundo vivem com menos de $2 por dia. Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Estima-se que 333 milhões de crianças em todo o mundo vivam em pobreza extrema, de acordo com uma análise do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e do Banco Mundial, embora o número de menores vivendo com menos de $2,15 por dia tenha diminuído de 383 milhões para 333 milhões entre 2013 e 2022, o impacto econômico da Covid-19 causou 3 anos perdidos de progresso. A análise, divulgada antes da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, alerta que, no ritmo atual, a meta dos ODS de acabar com a pobreza infantil extrema até 2030 não será cumprida. A diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell, disse que com os investimentos certos e vontade, existe uma maneira de tirar milhões de crianças do que muitas vezes é um ciclo vicioso de pobreza. Ela ressaltou que as crises acumuladas dos impactos da Covid-19, conflitos, mudanças climáticas e choques econômicos paralisaram o progresso, impactando a população infantil. Russell pediu que os esforços sejam redobrados para garantir que todas as crianças tenham acesso a serviços essenciais, incluindo educação, nutrição, saúde e proteção social. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E referente a essa matéria, eu queria repercutir com as nossas duas convidadas. Professora Luciana, segundo a FAO, nós produzimos 12 bilhões de alimentos no mundo e nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Tirando o desperdício, que é de 30%, por que ainda se passa fome no mundo? A pergunta em termos de indústria, né? A gente tem que os alimentos, nós temos que diferenças entre eles. Claro, nós temos alimentos extremamente perecíveis, né? Devido à composição química desses alimentos, a composição, as características intrínsecas desse alimento. Então, nós temos imensas perdas pós-colheitas aí, e por técnicas também, por isso que se busca muito, a indústria de alimentos até hoje, busca-se muito por técnicas de conservação de alimentos, justamente por serem alimentos, a maioria deles, perecíveis, por ter uma composição com elevada atividade de água, principalmente vegetais, né, com elevada atividade de água, dependendo do tipo de vegetal, com o pH bem próximo à neutralidade, muitas vezes as técnicas, as próprias injúrias durante o processo de colheita. Então, tudo isso faz com que crie um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de micro-organismos. Então, embora se produza muito alimento, a gente ainda tem perdas pós-colheitas muito intensas. Por isso que se estuda tanto novos métodos de conservação de alimentos para tentar reduzir essas perdas. Então, em termos de indústria, né, eu creio que é mais com relação a essas características aí dos alimentos que favorecem muitas vezes o crescimento de micro-organismos e acelera essas deteriorações. E ainda assim, eu acho que... Tem ainda? Professora, a senhora botou ponto e eu entrei. Você quer concluir, por favor? E ainda também, eu acho que conscientização, né? Porque embora se produza muito, muitas vezes esses alimentos não conseguem chegar a todo mundo, porque muitas vezes o preço, né? Nem todo mundo consegue ter acesso, principalmente a determinados tipos de alimentos, e também conscientização das pessoas em termos de desperdício. Ainda se desperdiça muito alimentos, né? Muito alimento. Então, eu acho que deveria também ter uma... Falando de desperdício e o custo, né, dos alimentos que não chegam digamos, a comunidades que estão afastadas, professora, essa película
aumentaria o custo? A gente sabe dos benefícios, mas o custo seria caro para o consumidor? Então, caro não. É um processo que a gente, obviamente, é um ponto de partida. Caro não, mais caro, né? Mas os reagentes, o material que a gente utiliza não são materiais caros. Então, vai nós ser utilizamos acessível, né, aos consumidores. Isso, nós utilizamos a pectina, que já é um carboidrato presente na parede celular de plantas, e, obviamente, né, já tem ele disponível no mercado, não é um polímero caro. Utilizamos os outros reagentes que nós utilizamos, são extremamente baratos, é uma fina película, então a gente está fazendo essa análise de custo, né? Como eu falei, esse é um estudo em continuidade. Até respondendo a pergunta da Gabriela, nós testamos para alimentos minimamente processados, mas a gente também acredita que no alimento intacto, então a película também teria a propriedade antimicrobiana, então também de conseguir aumentar essa vida útil. A gente já está fazendo os testes no nosso laboratório, que também poderia atingir, né, não somente o produto já disponível no mercado, mas também antes de chegar na indústria, poderia estar sendo já evitando alterações desse alimento antes de chegar na indústria. E a gente está fazendo esse estudo, mas a gente não acredita que isso irá, em termos de custo da película em si. Né? A gente fez uma escala laboratorial, obviamente que são pesquisas de laboratório, a gente depois tem que extrapolar para uma escala maior. Mas a gente não acredita que todos os ingredientes que a gente utiliza, os reagentes, não são reagentes caros. E a gente também, a chave desse processo são os compostos fenólicos, e a gente também já está estudando no laboratório formas de otimizar a extração desses compostos fenólicos. Então, essa otimização dessa extração também reduz, né, o custo a gente conseguiria extrair muito mais composto fenólico num tempo menor, e também a gente auxiliaria nessa redução de custos. Então, eu acredito, né, e como eu te falei, é um estudo em continuidade, que não seria uma película cara que aumentaria tanto o valor do produto, não. O valor do produto para o consumidor. Como eu disse anteriormente, Franklin, é uma boa notícia. Gente que consome muito fruta e vegetais, né? É verdade. Agora fica uma curiosidade, Joel. Pelo menos para mim ficou uma curiosidade. Essa película é comestível, certo, Luciana? Comestível, a pectina é totalmente atóxica, já está presente. A gente come pectina aí toda vez que está consumindo alimentos com casca, né? É naturalmente presente. Por isso a escolha dela. A gente tem vários polímeros comestíveis que poderiam ser usados. A gente escolheu a pectina porque, né, já está presente na parede celular de plantas aí. Ela é solúvel em água. Então, o solvente que a gente utiliza, também pensando em termos de ambiente... Que gosto que ela tem? Exatamente. Essa seria a outra questão que eu ia colocar, né? Quer dizer, altera o paladar do alimento que a gente está comendo ou não altera em nada? Ótima pergunta. Todo mundo faz essa pergunta, né? Então, a gente acredita que não. A gente fez em laboratório, mas é uma próxima etapa do processo, é a gente levar até o consumidor. A gente tem um laboratório de análise sensorial, a gente vai fazer essas análises para ver se o consumidor... Que produto ela lembra quando a gente dissolve ela no líquido, né, como você disse? Que gosto que ela tem? Lembra que fruta? Lembra... Ela não tem gosto. A gente provou, né? Mas assim, são nós os pesquisadores. Então, não, é uma película muito fininha. Então, a gente não conseguiu... não alterou o gosto. E outros estudos, né, feitos com amido, também foi verificado que não houve alteração de sabor. Mas para a gente realmente dizer isso, a gente tem que pegar um público maior, né? Então a gente vai levar para a análise sensorial com um número maior de provadores para verificar se realmente altera ou não o sabor desses alimentos. A gente acredita que não, né? Porque é uma película muito fininha e os compostos fenólicos incorporados, né, eles são uma concentração que não é muito elevada, então a gente acredita que não altera. Tanto é que a cor, né, que a gente acompanhou para verificar o escurecimento, não houve tanta alteração da cor, justamente por ser uma película muito pequenininha, muito fininha. Agora, no senso comum, né, quando se fala em película, o pessoal pensa em plástico, né? Vou comer plástico. Tá?
Não, e aí também pensando na questão ambiental, são películas biodegradáveis. Então, a gente está colocando uma película que o material é atóxico, é biodegradável, né? Hoje a indústria pensa, principalmente a parte de embalagens, né? Pensando também no meio ambiente, de estar substituindo esses polímeros à base derivados de petróleo por polímeros biodegradáveis. Então... eu quero agora ouvir a Gabriela. Vamos colocar a Gabriela nessa conversa nossa? Está muito interessante, Franca. Vamos. Exatamente. Eu achei muito interessante a notícia da Rádio ONU, porque na realidade mostra o quanto os ODS são indivisíveis, né? Não dá para a gente falar de combater a fome ou o desperdício de alimentos sem a gente pensar na questão da pobreza, sem pensar na questão de que as pessoas têm que ter acesso à remuneração para conseguir consumir. E não dá para pensar em reduzir o desperdício sem pensar em educação ambiental, né? Então eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, porque não dá para pensar em falar sobre melhoria dos nossos padrões de consumo se a gente não discutir isso com a população. Se as pessoas não estiverem engajadas, envolvidas nessa discussão, entendendo a importância de reduzir o desperdício para que a gente tenha aí um desenvolvimento mais sustentável. Que alternativas podem ser feitas para o consumo sustentável, Gabriela? Joel, aqui em São Paulo, a gente tem uma lei que estabelece uma Semana Mundial da Alimentação, uma Semana Municipal da Alimentação. Então, tem uma semana dedicada a atividades para levar esse tema para a população, e claro que está envolvido esse tema do combate ao desperdício nessa semana. Aqui em São Paulo, ela vai acontecer esse ano do dia 15 ao dia 21 de outubro. E a ideia é que a gente tenha toda uma programação voltada para levar esse tema para discussão com a população. Eu acho que essa é uma das iniciativas que a gente pode fazer, né? Eu trabalho na UNAPAS, que é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. A gente oferece uma série de cursos voltados para esse tema também, voltado, inclusive, Luciana, para a preservação de alimentos e para o consumo integral desses alimentos. Então, ensinando a população como aproveitar ao máximo os alimentos. Eu mesma aprendi no curso que a gente pode bater a semente do melão e extrair um leite vegetal da semente do melão, que é uma coisa que eu não sabia. E eu adorei saber. Aqui em casa a gente não perde mais semente de melão. Olha aí, que boa dica a Gabriela está dando para os nossos ouvintes, Franklin. Mas agora chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete, né? É verdade. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema relacionado com o nosso programa, né, que está sendo apresentado naquele dia. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão para a enquete. Você sabia que o Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos no mundo? E olha só o resultado, 72% das pessoas que nos acompanham no Instagram, né, que a enquete é feita pelo Instagram, disseram que sim, que sabem que o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos, 72%. Ou seja, isso significa o quê, João? Que, de uma certa forma, as pessoas estão conscientes que tem um desperdício, né? Está precisando o quê? Mudar a atitude da consciência do problema para a solução, né? Para a resolução, porque realmente você vê que 72% é um número considerável. É uma enquete, tudo bem, mas tem enfim, a informação, né, Frank? Mas não está ajudando a mudar a realidade. Isso, exatamente, né? E além da enquete, a cada programa nós também abrimos espaço para os seguidores e seguidoras no Instagram fazerem as suas questões. As pessoas vão lá na caixinha do Instagram, colocam a sua questão e nós fazemos aqui para os convidados e as convidadas. No caso de hoje, 2 convidadas para responderem as questões. E as questões que nós temos aqui, né, a primeira questão, que foi enviada pelo seguidor Antônio Sérgio, né? Aliás, eu agradeço a colaboração de ter enviado essa questão, tanto ele como a outra questão que foi pela Maria do Carmo, agradeço os dois, né, tanto o Antônio Sérgio como a Maria do Carmo pela questão. E a questão é a seguinte: vocês acham que as escolas devem ensinar as crianças sobre desperdício? Tá? Vamos lá, a professora Luciana, professora, né? Certo que nível superior, as escolas de ensino fundamental e médio deveriam ter essa educação, e até mesmo, né, você está numa universidade, a universidade tem alguma campanha com relação a isso, pelo menos na área do seu curso?
Sim, obrigada pela pergunta, realmente é uma pergunta muito interessante. Eu acho que deveria sim, nós fazemos esses trabalhos nas escolas por meio de projetos de extensão. Então, a universidade ela tem que trabalhar nos 3 pilares, pesquisa, ensino e extensão. Então, nós temos projetos de extensão voltado para escolas municipais, estaduais, e dentro desses programas, né, a gente tem o aproveitamento. Evitar o desperdício, aproveitamento. Então, como a Gabriela citou da semente do melão, a gente tem projetos mostrando a incorporação de semente de abóbora, por exemplo, a gente faz a secagem, tritura, para a incorporação em formulações de alimentos, É uma delícia, cascas, né? então, muitas vezes, as cascas estão sendo, muitas vezes não são aproveitadas e elas são ricas em fibras, em compostos fenólicos, enfim. Então, a gente tem uma série de trabalhos aqui dentro da universidade que buscam esse aproveitamento, de aproveitar partes normalmente que as pessoas descartariam, que são partes nobres, ricas em fibras e compostos funcionais, para serem reincorporadas em alimentos. Além disso, dentro da universidade, né, como eu falei, tem esses projetos, o próprio MEC, a gente tem que ter as políticas ambientais. Então, todos os alunos, eles têm disciplinas relacionadas à questão ambiental, que é abordado todas essas questões, e então eu penso que na universidade, né, isso já é feito e a gente leva por meio de projetos de extensão para as escolas e para os ensino fundamental, né, médio, enfim. Aqui dentro da universidade também, no refeitório, não se utiliza copos plásticos. Cada estudante, no primeiro dia que entra, ele recebe a caneca dele e que vai com ele até o final, até ele formar. Então, uma forma também de reduzir a utilização de plásticos, água para poder, né, ficar lavando esse tanto de copo para ser reutilizado ali no refeitório universitário. Então, cada estudante recebe. Se ele quiser ter acesso ao suco ou café, né, no café da manhã, ele tem que levar a canequinha dele. Então, já é uma forma também, né, de estar pensando aí no ambiente. Uma boa atitude. Essa seguidora Maria do Carmo, ela faz uma pergunta interessante, que eu também faço, Feira, na hora da xepa. Certo. Essa pergunta que é destinada a Gabi. Isso. Qual é a pergunta, Frank? A Maria do Carmo, né? Você também faz, né, na hora da xepa? Sim, até porque não o custo desperdício, é o custo também. O custo também é melhor, né? Mas enfim, é a pergunta. A Luciana respondeu para o Antônio Sérgio e a Gabi, né? Vou fazer aqui a pergunta, né? Que o Joel já adiantou, Gabi. Uma pergunta do Maria do Carmo, que ela faz o seguinte: faço a feira na hora da xepa, ou seja, o final da feira, né? Isso contribui para o não desperdício, né? E a gente sabe que as feiras, depois que passa a hora da xepa, é aquele monte de alimento, né, jogado na rua, que passa os caminhões de lixo, né, e recolhem aquilo tudo e levam para os lixões. Então, Gabi, você que aproveita, né, você aproveitou a semente do melão para fazer leite, você faz a feira nesse horário, enfim. Com certeza, e até dicas, se você tem uma dica de aproveitamento. Eu acredito que essa é uma prática super sustentável, economicamente sustentável, porque os valores são mais baixos e eu acho que é plenamente possível adotar essa prática. Eu, particularmente, não faço feira. Eu assino uma entrega de orgânicos na minha casa, então eu recebo uma cesta de orgânicos na minha casa. Não é uma coisa tão cara, é uma coisa que dá para incluir aí no orçamento das famílias e que para algumas famílias é muito prático, dado que você já recebe em casa. Tem que tomar cuidado, né, para não desperdiçar esses alimentos, porque é uma cesta surpresa. A ideia é que sejam alimentos que estão na época dos alimentos, né? Então a gente tem alimentos que são melhores de serem consumidos em cada momento do ano, porque eles estão ali no momento melhor de plantação, colheita, né, de safra, de colheita deles. Então a ideia é que sejam sempre alimentos da época, e de produtores locais. Então a ideia é tentar estimular aí a produção do consumo local, porque quando você consome localmente, você reduz também as emissões de gases de efeito estufa. Então tem todo aí, as coisas estão todas integradas, mas eu concordo plenamente, eu acho que é uma prática super sustentável. São Paulo tem um trabalho lindo com um banco de alimentos que ainda não é amplamente divulgado e conhecido, mas São Paulo coleta aí de mais ou menos os alimentos de mais ou menos
20% das feiras da cidade de São Paulo. A gente tem muitas feiras na cidade de São Paulo, então a gente não chega ainda em todas as feiras. Mas no final da feira, no momento da xepa, São Paulo coleta os alimentos, leva para um banco de alimentos que a gente tem na cidade, lava esses alimentos, higieniza, separa aquilo que não pode, que vai para a compostagem municipal, ou seja, aquilo que já não está mais próprio para o consumo humano, daquilo que está próprio para o consumo humano, embala e entrega para entidades cadastradas no banco, entidades de atendimento social. Então, essas entidades preparam esses alimentos para fornecer para os seus beneficiados, para a população. Então, entidades sociais na cidade de São Paulo que fazem esse trabalho de preparar os alimentos e fornecer esses alimentos para a população. Então, eu acho esse trabalho incrível, eu acho que todo município devia fazer e a cidade de São Paulo devia fazer com 100% das feiras. Gabriela, o desperdício está onde? Na logística? Qual é a etapa, né, que provoca mais desperdício? Vários pontos. Eu acho que no transporte a gente tem desperdício com certeza aí no varejo, né? Nesse momento em que a gente realmente perde os alimentos, né? Não consegue vender todos os alimentos e tem uma perda aí dos alimentos, mas ele também está nas nossas casas. E esse desperdício depende só da gente, né? Assim, então eu acho que esse é o recado para os nossos ouvintes de hoje, que eles precisam ficar atentos ao consumo que eles têm dentro de casa. É uma parte do desperdício, não é todo o desperdício, lógico, a gente tem um desperdício no varejo que é importante e que a Luciana está aí pensando como evitar esse desperdício. Verdade, eu aproveito para fazer um convite, né, para os seguidores e as seguidoras do nosso programa, né, os ouvintes, né, e os seguidores no Instagram, participar dos próximos programas enviando suas questões, assim como fizeram o Antônio Sérgio e a Maria do Carmo. Vai lá na caixinha do Instagram, né, @Observatório 3 Setor, e posta a sua questão para os próximos programas, tá? E estendo o convite para nos acompanhar nas outras redes sociais, no facebook.com/Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 é em numeral, Joel. Professora Luciana, qual foi o papel do Centro de Pesquisa em Alimentos na pesquisa que você realizou, junto com alguns outros colegas, né? Isso. Essa pesquisa, nós temos uma parceria com o FORC, né, que é esse Centro de Pesquisa em Alimentos, especificamente com o professor Wellington Manuel Pinto e a professora Neuza Hashimoto. Não somente nesse trabalho, a gente tem, porque aqui, ele foi todo desenvolvido aqui na Federal de Ouro Preto, a película, toda a caracterização do extrato, mas a gente envia para a USP para fazer a identificação. Então, como eles já têm um laboratório, isso já é rotina para eles, já tem todos os padrões, para a gente saber o que a gente tem nesse extrato, quais os compostos fenólicos presentes. Então, a gente enviou a parceria com o FORC na identificação desses compostos fenólicos. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Joel, o destaque é o seguinte: ONGs lançam Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades no Brasil. A partir do consenso de que é urgente transformar o combate às desigualdades em prioridade nacional, pois elas são anticonstitucionais, injustas e letais. Dezenas de organizações da sociedade civil brasileiras estão articuladas em um novo movimento coletivo, o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. A iniciativa foi lançada no dia 30 de agosto, em Brasília, e já ganhou o apoio de associações e municípios, centrais sindicais, instâncias governamentais do Executivo, Legislativo Federal, Estadual e Municipal e também do Poder Judiciário. A matéria completa você pode ler acessando o nosso portal observatório3setor.org.br, Joel. Eu pergunto tanto para a Luciana como para a Gabi. Segundo a visão delas, o que a arte pode fazer para conscientizar sobre o desperdício de alimentos, né? Como diz essa música, comida, né? Ou seja, você tem fome de quê, né? Quer dizer, né? Não só aquilo que alimenta, que você come, que você bebe, mas também outros, né? Consumo de outros alimentos para o espírito. Tá? Então, vamos lá. Gabi, o que a gente pode fazer, né? O que a arte poderia fazer para conscientizar com relação ao desperdício de alimentos?
A arte é uma linguagem que desperta as nossas emoções, né? Então eu acho que é uma linguagem muito interessante para levar essa informação do combate ao desperdício para as pessoas. Porque na realidade a gente não acessa só pela racionalidade, né? Então quando a gente usa a arte para provocar uma emoção, uma reflexão nas pessoas, com certeza ela é muito potente o papel da arte nessa mudança de padrão, na mudança de mentalidade. Então, eu diria que a arte tem um papel super importante. A gente tem, dentro da Alma Paz, uma atividade permanente que chama Arte e Meio Ambiente. Então, é uma atividade voltada justamente para despertar a relação das pessoas com o meio ambiente por meio da arte. Então, as pessoas saem, fazem trilha, desenham as folhas, as flores. E essa é uma estratégia de sensibilização ambiental importante na Alma Paz. Perfeito. E, Luciana, professora, né, da UFOP, e no início do programa você colocou claramente que a universidade ela está assentada em no tripé, né? Ou seja, a pesquisa, o ensino e a extensão. Na área da extensão, o que poderia ser feito, né, na área da arte para conscientizar a população, e não só a população, não só o público externo, mas também o público interno da universidade com relação ao desperdício de alimentos? Então, eu concordo com a Gabriela, né? Realmente é uma forma de despertar esse interesse, uma forma mais lúdica, pensando como professora, a gente tem estilos de aprendizado diferentes, então eu penso que através da arte você pode estar de uma forma diferente, de uma mais lúdica, né? Tá despertando esse interesse e trazendo a informação de uma forma não tão maçante para as pessoas, não de ter que ficar ali ensinando, de ter que ficar lendo. Uma outra forma de você passar de uma forma mais leve, eu diria, né? Mais interessante, mais com trocas, de você estar conseguindo levar essa informação do desperdício, da importância da questão ambiental para atingir o maior número de pessoas com diferentes graus de escolaridade, né? Então, eu acredito através da arte de uma forma muito mais leve, muito mais lúdica, muito mais interessante de você conseguir passar essa mensagem. Então, aqui dentro a gente tem, como eu falei, né, vários projetos de extensão que a gente tenta de uma forma bem leve, mas com a informação precisa, consistente, né, de estar levando para as escolas. E uma vez que você leva para a escola, os estudantes levam para dentro de casa. Então, a gente tem visto muito isso, dessa informação ser repassada por essas crianças, por esses adolescentes, que vão levando esses conceitos para dentro de casa. Então, a gente consegue atingir um público muito maior, não somente aquele seleto público ali da universidade. A gente tem uma abrangência muito maior. E a gente sempre orienta os alunos, né, que fazem, a gente faz na forma de teatro, a gente faz na forma de exposições, de feiras culturais, então, de uma forma bem mais ilustrativa, né, esses projetos para levar essas informações aí para esses estudantes e para esse público. E a gente fala muito em escolas, né, municipal e estadual, mas a gente tem um trabalho também com o pessoal, os colaboradores, né, as pessoas que estão envolvidas com trabalhos artesanais, processando alimentos artesanais, as merendeiras que a gente chama aqui, né, das escolas, para poder estar evitando esse desperdício também nas escolas, quando prepara essas merendas, né, esses lanches para os alunos do ensino fundamental. Então, é feito tanto a parte ambiental, a parte de desperdício, a parte de aproveitamento de alimentos é feito dessa forma. E tem uma coisa interessante, né? É importante destacar isso, que isso faz com que a universidade cumpra um papel importantíssimo dela, né? Que é o papel da extensão, que muitas instituições, né, de ensino superior, a gente sabe, né, que acabam não trabalhando esse tripé da extensão, né? Foca muitas vezes no ensino, claro, né, que é digamos,
a base da existência da instituição, a parte da pesquisa também, que é fundamental, e deixa um pouco de lado, às vezes, a questão da extensão, pelo menos uma das coisas que sempre o pessoal critica nas instituições, né, de ensino superior, e esse trabalho, como a professora Luciana disse, que está sendo desenvolvido na Federal de Ouro Preto, é importantíssimo, porque cumpre com esse papel importantíssimo, Joel, da instituição de ensino superior, né, que é o lado da extensão, né, que é, de uma certa forma, devolver aquilo que a instituição produz para a sociedade. Estamos no último bloco do só Brasil complementando ODS, aqui. terceiro setor. Um instante só, professora. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A senhora queria acrescentar alguma coisa? Só para falar da extensão da parte do... agora é obrigatório, né? Então, algumas instituições já eram mais extensionistas, mas agora é obrigatória a curricularização da extensão. Então, é obrigatório todas as universidades agora ter o papel da extensão dentro das universidades, né? A curricularização. Então, a gente tem que mostrar lá, no programa dos cursos, já é destinado uma certa carga horária que tem que ser voltada para a extensão, tanto do aluno quanto dos professores. Isso é muito bacana, né? Porque eu acho que a universidade tem esse papel de retornar para a universidade, ou para a universidade, para a sociedade. Para a sociedade. Né? Principalmente as universidades públicas. Tá, e é importante destacar as atividades realizadas não só na Universidade Federal de Ouro Preto, mas também em todas do país, Franklin. Mas agora o final de semana está chegando e vamos ouvir as dicas, né? Ou você que está pensando o que eu devo fazer nesse final de semana, tá aí o Franklin com uma sugestão ou várias, né? Vamos saber. Ao som de Vanusa, Manhãs de Setembro, nosso destaque é para a série que tem o mesmo nome, Manhãs de Setembro, que está disponível na plataforma Amazon Prime Video. Até o momento nós temos 2 temporadas da Manhãs de Setembro, né? É uma minissérie, né? Uma série, na verdade, essas 2 temporadas, que tem como a intérprete principal a Lineker, né? Que faz o papel de uma motoguel trans que quer ser cantora, né? Então conta todas as aventuras e desventuras dela nesse papel de deixar de ser uma motoguel para ser uma cantora. E o sonho dela, né, a grande inspiração dela é a cantora Vanusa, né, com essa música belíssima que é Manhãs de Setembro. Na série, que é uma série brasileira, claro, né, você tem a participação do Tomás Aquino, né, como atores, né, da Karine Telles, do Paulo Miklos, do Gerô Camilo, e uma participação especial em alguns episódios do Seu Jorge, né? Então, eu faço esse convite às pessoas que assistam, né, na Prime Video, né, essa série Manhãs de Setembro, que é lindíssima, uma produção nacional de alta qualidade, Joel. Então, acho que você quer ficar em casa, não quer sair, se divertir, vai lá, né, coloca lá na Prime Video, que até entre as várias plataformas é uma das plataformas mais em conta ainda, Joel, né? É um custo muito baixo, né? Mais barato, né? Mais barato, e um belo produto de qualidade, assim, classe A. Manhãs de Setembro na Prime Video. Manhãs de Setembro é a dica do Frank Valverde. Isso só se você for assinante da Amazon, né? Da Amazon, Da Amazon. E se não for, contate algum colega e comece a assistir essa temporada. Como o Frank disse, são 2 temporadas, né? E é uma bela produção brasileira e vale a pena você conferir. Muito bem. Agora nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Eu gostaria do destaque final das nossas 2 convidadas. Eu começo com você, professora Luciana. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado sobre a sua pesquisa e o tema do nosso programa? Só que, como eu falei, né, uma pesquisa em continuidade, mas eu acho que deve servir de base, né, para que mais pesquisadores, que a indústria principalmente, porque muitas vezes a gente desenvolve pesquisas que têm resultados muito interessantes e que ficam somente no laboratório. Então, eu gostaria que tivesse mais parcerias, que a indústria
realmente comprasse essa ideia junto com a gente e que a gente conseguisse tirar essas pesquisas, muitas vezes, não somente a minha, mas que a gente tem várias pesquisas aí no Brasil, com resultados surpreendentes, com resultados interessantes, que poderiam estar contribuindo para reduzir uma série de problemas no Brasil e no mundo, né? E que tivesse mais parcerias em universidade, empresas, que a gente pudesse ter esse suporte para conseguir tirar essas pesquisas de laboratório para realmente estar disponível aí para todo mundo daqui a um tempo, quem sabe, né? No futuro próximo a gente conseguir colocar essa ideia aí no mercado e conseguir fazer realmente reduzir esse desperdício de alimentos, conseguir fazer num preço mais justo, né? Da indústria conseguir produzir num preço mais justo para que mais pessoas tenham acesso a esses alimentos. Esse novo produto. E contribua também para diminuir o desperdício, que é muito grande, né? Cerca de 30% no nosso país. Gabriela, eu gostaria do seu destaque final. Durante os vários meses, né, que a gente está juntos, a gente sempre criou uma expectativa importante a respeito do cumprimento dos nossos ODS. Semana que vem a gente tem os resultados, né, de como foi o resultado dos ODS. A gente sabe que, claro, esse resultado pegou carona no que aconteceu na pandemia. Então, nós temos que levar em conta também o isolamento social, as consequências provocadas na economia pela pandemia e também a descontinuidade de projetos sociais e também de programas do governo passado. O que você destacaria? Joel, eu destaco, meu destaque é bem alinhado com a fala da professora Luciana, que para a gente ter um desenvolvimento mais sustentável, eu falei aqui de uma perspectiva do poder público, a Luciana falou de uma perspectiva da academia, mas a gente precisa engajar a sociedade civil, que está engajada por meio do relatório Luz, e a gente precisa engajar a iniciativa privada também. Então, eu queria destacar um aplicativo que chama Food to Save. Não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativo voltado para conectar restaurantes, padarias e hortifrutis com pessoas que querem combater o desperdício de alimentos. Então, às vezes, muitos dessa produção desses restaurantes, padarias que iriam para o lixo, podem ainda ser viáveis e podem, eles são oferecidos com desconto nessa plataforma para o consumidor. Então, eu acho que é uma iniciativa privada, mas super interessante, dialogando com o tema do nosso programa de hoje. Então, eu acho que o destaque é esse. A gente precisa estar todo mundo unido para o combate ao desperdício. Eu vou deixar um último convite, Joel. Franklin, professora Luciana, aqui na Uma Paz, na sexta-feira, no portão 7A do Parque Ibirapuera, a gente vai ter um dia inteiro no âmbito da virada sustentável, no dia 22 de setembro, o seminário ODS na prática. Então, a gente vai ter um dia inteiro de conversas justamente sobre esse tema, sobre o tema de como cada segmento pode se engajar na implementação dos ODS, poder público, iniciativa privada, academia. Então, vai ser um momento bem bacana e espero que vocês possam estar presentes. 22 de setembro? 22 de setembro, sexta-feira. Amanhã. O dia todo, das 8. Amanhã. É amanhã. Isso, né? amanhã, né? Hoje é quinta-feira, amanhã. Na sexta-feira, dia 22, nós teremos esse evento na Portão 7, você disse, lá do Ibirapuera. Portão 7A. 7A. 7A, muito bem. Todos os nossos ouvintes estão convidados para essa iniciativa lá que vai acontecer ali no Ibirapuera, né? Amanhã, no Portão 7A. E temos o Franklin, no combate ao desperdício, nós trouxemos aqui o trabalho realizado por uma pesquisadora, a professora Luciana Rodrigues da Cunha. E ela trouxe a preocupação com o desperdício que ocorre no país. Temos também um desafio na comunicação. Como transmitir para a população que é importante combater o desperdício? Durante o programa, a Gabriela levantou e falou, olha, você em casa também desperdiça, né? E eu me lembro de alguns produtos que acabaram ficando na geladeira que eu mesmo consegui desperdiçar, né? Quer dizer, todas as famílias acontece isso. De que maneira a comunicação pode contribuir para uma nova consciência para eliminar gradativamente o desperdício de alimentos que acontece na sociedade, Franklin?
Olha, Joel, eu acho que na verdade a gente deve fazer um trabalho conjunto, né? Não só a comunicação, né? Eu acho que a mídia tem um grande papel nessa divulgação, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, de uma certa forma, nem que seja minimamente, a gente contribui para isso, né? Para tentar esclarecer e conscientizar. Mas eu acho que um papel fundamental que eu tenho percebido nos últimos anos no Brasil é que quando a escola se engaja, né? E começa a educar as crianças, os adolescentes, o resultado melhora e muito, né? Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles estão mais abertos, né? Já, digamos assim, eles não estão tão endurecidos, né? Com o seu dia a dia, com a realidade, eles estão iniciando, né, a vida, então eles estão mais abertos a ouvirem, a ter uma atitude mais ativa, mais proativa com relação à melhoria do mundo, né? E eu acho que isso que é fundamental. O desperdício de alimentos começa, eu acho que por aí, né? Educação. Porque você vê muita gente, às vezes, que coloca a mais no prato do que deveria, e aí sobra aquele alimento vai para o lixo, não é utilizado. Então, isso é uma questão de conscientização. E a escola lembrando, tem um num papel país que muito passa grande. fome, né? Exatamente, um país que voltou para o mapa da fome, né? Tudo bem, teve a questão da pandemia, é inegável, isso atingiu o mundo inteiro, né? Mas também tem um pouco de política pública, né? Nós passamos um período aí que as políticas públicas não incentivavam isso, né? E como eu disse no início do programa, Joel, inclusive, né? Os números brasileiros na exportação são fundamentais, cresceram, vai ter um crescimento muito grande, fundamentalmente na área do agronegócio, tá? Ora, o negócio é para exportação e a gente tem que começar a pensar também que a alimentação não é só para exportação, né? O alimento tem que ser produzido não é só para exportação, também para o consumo interno. E aí a gente pode trabalhar para a redução, fundamentalmente, da fome no Brasil, Joel. Como vencer essa contradição, Gabriel? O Brasil que aumenta sua produção de alimentos, ao mesmo tempo está no mapa da fome. Em uma frase, o que você diria? Só dá para vencer essa contradição com educação. Estou super na onda do Franklin, tanto educação nas escolas, como educação informal para as pessoas em geral. Então, falo aí de um lugar de diretora de formação de uma escola de educação ambiental, mas é isso, eu tô na onda do Franklin, só com educação a gente resolve esse problema. Professora Luciana, em 30 segundos, como nós vencemos essa contradição de um país que passa fome e ao mesmo tempo aumenta a sua produção de alimentos? Concordo plenamente que é só através da educação, né? De políticas que incentivem, principalmente de conscientizar as pessoas a reduzir esses desperdícios, a reduzir, aproveitar melhor os alimentos, né? Com certeza absoluta, só através da educação. Eu agradeço as participações de Luciana Rodrigues da Cunha, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Gabriela Chabu, especialista em objetivos sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, está terminando. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais. facebook.com/Observatório 3 Setor. No Instagram, @Observatório 3 Setor. E no youtube.com/Observatório 3 Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição de Brasil ODS. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, envie e-mail para envie e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. Repetindo, pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.